Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Nesta palavra do Senhor Jesus, de João 3,34, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião daqueles que levam a paz. Você gosta de paz? Então esta é a nossa proposta, esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco, esta é a anunciação que estamos fazendo. Somos anunciadores da paz. Então ajude a levar essa paz. Clique aí no link, mande para as pessoas do seu convívio, da sua família, compartilhe com quantas pessoas você quiser. Peça também às pessoas que se inscrevam em nosso canal. Você já se inscreveu, muito obrigado. Estamos ainda mandando os vídeos porque nós percebemos que você está aí acompanhando e participando. Então, Deus abençoe a sua vida. Nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Ainda estamos fazendo a festa para a nossa irmã Alice Lacerda. Completou 11 aninhos, dia 11 agora de novembro. Parabéns, Alice. Feliz aniversário. Se tiver alguém na sua casa, na sua família, completando aniversário também nessa semana, ou semana que vem, escreva aí no comentário e nós faremos a festa na próxima reunião. O assunto da nossa reunião de hoje está na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 4. Todas as nossas reuniões têm como base a Bíblia Sagrada, o livro santo de Deus. Nós temos em nossas mãos, você também tem aí na sua mão. Então esta é a nossa regra, única regra de fé e prática. Vamos abrir lá em Gálatas 1, 4. A minha já está aberta e diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém e amém. Li também o verso 5. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida, em minha casa, e através da minha vida e da minha casa, na vida e na casa do meu irmão, da minha irmã, que está agora participando, abrindo este link, abrindo este vídeo para participar dessa reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esta reunião: Filhos de Paz têm suas dívidas rasgadas por Deus. É simples assim. Deus, todas as nossas dívidas, todas as nossas notas promissórias, Ele rasga, Ele perdoa, Ele limpa o nosso nome na sua praça, na sua mente, no seu pensamento. Ele diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Então são muitas referências na Bíblia falando que o nosso Deus, Ele nos perdoa. E o nosso texto diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Então, todo o sacrifício de Jesus, todo o trabalho de Jesus, foi para livrar a mim e a você da condenação. Verdades desse texto para os nossos dias. Primeira verdade que nós anotamos: Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Essa é a primeira verdade do texto. O texto diz, Gálatas 1,4, confira aí na sua Bíblia. Ele deu a si mesmo por nossos pecados. Ele quem? Jesus. Esse é o único que se entregou. E o exemplo que eu trago está no Evangelho de João, capítulo 18, verso 8. Quando o Senhor Jesus, ele diz: já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Foi no momento que Jesus foi preso. Chegaram os soldados para prender Jesus. E Jesus disse: sou eu. Mas deixem esses aqui embora. Quem? Os seus apóstolos, os seus discípulos, os que estavam seguindo a ele. E assim, verso 12, João 18, 12. O destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele se deu, ele se entregou. Prenderam a Jesus, o amarraram. João 18, 12 agora.
o amarraram, para que se cumprisse o que falou o profeta. E aí nós vamos para Isaías, capítulo 53, verso 7. Diz: Ele, mesmo aqui de Gálatas, ele se entregou, se deu a si mesmo por nossos pecados. Isaías 53, 7 diz: Ele, o mesmo Jesus. Isaías estava 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele profetizava. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Ou seja, se entregou, não se negou. E como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. Julgamento opressivo, julgamento opressor, julgamento injusto. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Olha o que diz o profeta Isaías sobre ele, sobre Jesus. Ele deu a si mesmo por nossos pecados. Segunda verdade que anotamos desse texto é que ele nos resgatou desta era perversa. Está na segunda parte do verso. E diz: para nos livrar do presente século mau. Esta, ou, de acordo com a versão, a tradução Nova Versão Internacional, para nos livrar, para nos resgatar desta era perversa. Esta era é este tempo, é este ano, é este mês, é esta semana, é este dia, esta hora que você está vivendo aí. É chamada de era perversa, tempo perverso, infelizmente. Estamos vivendo esse tempo. Presente século mau. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O príncipe das trevas está dominando, está reinando. Mas é por pouco tempo. E também você não precisa ficar desesperado, porque ele se entregou, ele deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar. Então, mesmo nós vivendo num século mau, no mundo que jaz no maligno, nós estamos livres. Você pode ser livre, sua família, sua casa pode estar livre. Não, você não precisa ficar sem esperança, porque ele nos resgatou desta era perversa. E aí o apóstolo Paulo completa lá no capítulo 6, verso 9 de 1 Coríntios. Ele diz: vocês, falando dos novos crentes, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí no verso 11. Então ele fala aí do século mau. Ele fala dos males que assolam o mundo, que assolam este tempo, que assolam este ano, este mês, esta semana, este dia, esta hora. E aí no verso 11 do capítulo 6, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala agora sobre você, sobre mim, sobre você, sobre os novos crentes. Ele diz: assim foram alguns de vocês. Ou seja, nós vivemos, antes de Jesus, nós vivemos dominados pelo mal do mundo. Mas agora fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Aleluia. Pronto. Ninguém precisa ficar chorando, dizendo que agora está envolvido pelo século mau e tudo vai ser assim mesmo e tem que sofrer, se entregar e deixar que a nova era, o novo tempo, o mal do mundo que jaz no maligno domine e não tem esperança. Claro que tem esperança, porque o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus não pode ser em vão. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Então esse texto serve para qualquer época,
Quem viveu aqui no tempo de Jesus, o pessoal dos Gálatas, olha, então estamos livres neste século mau. Era o século I. E nós que estamos aqui no século II, já no século III, indo para o III, ele diz, estamos no século II, claro, indo no ano 2021, nós podemos dizer, estamos livres do presente século mau. Quem chegar lá, se o mundo chegar no século III, também pode dizer, estamos livres do século mau, do ano mau, da década má, do milênio mau. Estamos livres. Ninguém deve ficar dizendo que não tem esperança, porque o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão. Então ele diz, para nos livrar do presente século mau. Estamos iniciando um novo século. Estamos aqui no ano 21 desse novo século. Quem viveu no século passado, nós vivemos uma parte do século XX, e nós vivemos muitos males naquele século. Passou para o 21, também não é diferente. A situação só piora. Tivemos pandemia no século XX, temos pandemia no século XXI. Mas o Senhor nos resgatou. Ele se deu para nos livrar do presente século mau. Terceira e última verdade desse texto, ele nos dá vida segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então o texto diz aí, para nos dar vida segundo a vontade do nosso Deus e Pai. É a última parte do verso 4 de Gálatas capítulo 1. Ele nos dá vida segundo a vontade de nosso Deus. A vontade de Deus não é diferente da vontade de Jesus, mas também não é diferente da minha vontade e da sua vontade. Você quer ter vida, eu quero ter vida. Então, se eu quero ter vida, o que eu precisei fazer? Precisei buscar o autor da vida, entregar a minha vida, minha mente, meu corpo, alma e espírito para aquele que nos dá vida segundo a vontade de Deus, o Pai. O exemplo que eu trago é em João 10:10. Jesus Cristo diz, eu vim para que vocês tenham vida, e não uma vida vazia, não uma vida sem significado, não uma vida sem propósito, mas uma vida abundante, vida com fartura, material, emocional, espiritual, moral, em todos os sentidos, em todos os setores. Continuando, eu vou para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, um texto que fala sobre a ressurreição. Ele termina esse capítulo dizendo, onde está a morte, a tua vitória? Você tem medo da morte? Eu tinha muito medo da morte, antes de me entregar para Jesus, antes de conhecer Jesus. E ele diz, onde está a morte, a tua vitória? O apóstolo Paulo zomba da morte. E ele continua dizendo, e onde está a morte, o teu aguilhão? Verso 57, ele continua dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que vitória maravilhosa! Eu quero essa vitória para mim, para minha casa, para minha esposa, para meus filhos, para minha família. Você quer também? Essa vitória está em Deus. Graças a Deus, é Ele que nos dá a vitória. Ele dá para quem? Para aquele que o busca, para aquele que recebe a Jesus. Porque a vitória ela vem de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa crer em Jesus. Você precisa, e crer aí significa receber Jesus, fazer uma aliança com Jesus, um pacto com Jesus. Jesus veio para declarar o Novo Testamento. Ele é o Novo Testamento, ele é a nova aliança. E o que está escrito aqui no chamado Novo Testamento é exatamente para que nós tenhamos essa aliança com Jesus, porque Deus se relaciona conosco mediante a aliança. E a aliança não pode trair. Deus não trai.
nós também devemos ser fiéis à nossa aliança com o Senhor Jesus. Então, como fazer? O que decidir? O que dizer? Portanto, verso 58, 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Aquilo que você faz para o Senhor tem grande valor. Concluindo, quero contar a história contada pelo pastor Billy Graham sobre o rei Carlos V. Há muitos anos, o rei Carlos V pegou emprestado uma grande soma em dinheiro com um mercador da Antuérpia. O rei Carlos V, Idade Média, estava passando dificuldade no seu reino e havia um mercador muito rico que era amigo dele e ele então resolveu pegar uma grande soma em dinheiro com este mercador. A nota promissória chegou rápido. Comerciante, empresário, não pode perder. Chegou rápido a nota promissória, mas o rei estava falido e não tinha como pagar. Estava sem condições nenhuma de pagar um centavo daquele empréstimo. O mercador ficou sabendo que o rei estava falido e não tinha como pagar a dívida. Não tinha como resgatar a nota promissória. Então o mercador resolveu dar um grande banquete em homenagem ao rei. Que isso? Um grande banquete em homenagem ao rei? Convidou o rei, claro, o rei era um homenageado. O rei foi obrigado a ir, claro, tinha que ir. E estava muito triste. Foi um banquete amargo para o rei Carlos V. E aquele banquete foi um sacrifício terrível, mas não tinha como não ir. E o rei chegou para o banquete, oferecido pelo mercador da Antuérpia. O rei sabia o que ia acontecer, imaginava o que iria acontecer. Quando todos os convidados estavam sentados à mesa, antes de servir a comida, o mercador da Antuérpia pegou uma travessa que estava à mesa, colocou fogo nela, tirou do bolso a nota promissória que estava com o mercador, assinada pelo rei. A nota promissória da dívida do rei. E mostrou a todos. E colocou na travessa que estava com fogo. A nota promissória da dívida do rei Carlos V virou cinzas. O rei se levantou, correu em direção ao mercador, o abraçou e chorou nos braços do seu benfeitor. É isso que nós precisamos fazer. Essa deve ser a minha atitude nesse momento. Correr para os braços do Senhor Jesus. Me entregar aos braços do Senhor e dizer: obrigado, Senhor. Não tenho como pagar a minha dívida, mas o Senhor rasgou a dívida. O Senhor queimou a dívida. Queimou a nota promissória. E eu quero me entregar ao Senhor. Estou nas tuas mãos. Sou teu e agora eu te pertenço para sempre. Daqui a pouco vamos orar. Vamos orar para que este Senhor, nosso Senhor Jesus, que se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau e nos dar vida segundo Deus e o Pai, realmente promova esta bênção na minha vida e na sua vida neste momento. Para que Ele nos dê a consciência da nossa dívida paga. Porque a dívida de todos está paga, mas tem gente achando que ainda deve. E tem gente que ainda não
correu para os braços do seu benfeitor, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Pare um pouco tudo o que está fazendo. Entregue sua vida ao Senhor. Vamos fazer juntos a oração do pecador arrependido. Dá tempo de mandar também um link dessa reunião para alguém. Mande agora e diga, vamos orar juntos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus, Criador da terra, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos dizer sim ao apelo desta mensagem, desta reunião. Queremos, nesse momento, crer que Jesus é o único que pode nos dar a vida eterna. Porque ele veio ao mundo, morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo, esperando que nós o busquemos, porque aquele que o busca, acha, encontra. E nesse momento nós queremos dizer sim, queremos te buscar. Reconhecer que Jesus é o único Salvador, o único que pode perdoar, reconhecer que somos pecadores. Mas não queremos ficar acomodados ao pecado. Não queremos ficar dominados pelo presente século mau. Então, nesse momento, o Espírito Santo do Senhor está aqui movendo a minha vida e a vida do meu irmão, da minha irmã, para que se levante, para que nos levantemos e corramos para os braços de Jesus e o abracemos. E façamos, firmemos, reafirmemos, renovemos quem já fez a aliança com Jesus de fidelidade para sempre. Esta é a nossa decisão. Queremos nos entregar a Jesus, queremos o seu perdão, Jesus. Perdoa-nos, lava-nos. Queremos ir e não pecar mais. Ajuda-nos. Queremos te servir para sempre, numa aliança de amor e de fé. Ainda oramos a favor de tantos enfermos. Há muitos nos hospitais, nos centros de hemodiálise, nos centros de quimioterapia, de radioterapia, nos centros de tratamentos ósseos, ossos quebrados. Senhor, vai ligando, religando, vai, Senhor, restaurando. A minha mãezinha mesmo está com um ossinho quebrado da mão, do pulso, caiu por cima do braço. Ó Deus, cura, Senhor. Restaura os ossos, Pai, da minha mãe, Maria da Paz. Cuida da tua serva, Pai. Cuida dos idosos, Pai, que facilmente caem, fragilmente são quebrados. Restaura, Senhor. Tantos outros que estão em casa ou nos hospitais. Abençoa os médicos que estão operando, fazendo os tratamentos, os procedimentos para que esses ossos sejam religados. Todos os tratamentos, Pai, vai abençoando. Todos os remédios aplicados. Pedimos ainda, Senhor, que receba nossa gratidão pelo controle da Covid-19 em nosso país. Muito, muito, muito te louvamos e te agradecemos, Pai. Claro que ainda há perigos, ainda há riscos, mas nós louvamos ao Senhor quando ouvimos no noticiário que não houve nenhum morto por Covid-19 neste dia. Oh, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E aqueles que estão nos hospitais, ainda entubados, traz de volta, Senhor, para testemunho. Senhor, temos ouvido que na Europa está piorando, Pai, a Covid-19. Então, Senhor, o Senhor é o mesmo aqui, é o mesmo lá. O Senhor é o mesmo no céu, é o mesmo na Europa, na Ásia, onde está aumentando a contaminação. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Pai. Pedimos misericórdia ao Senhor por eles também, que são nossos irmãos, Pai. São nossos amigos, são teus filhos. Tem misericórdia, Pai. Continua abençoando, Pai, a vacina, fazendo com que ela seja eficaz na imunidade, Senhor. Vai abençoando, Senhor, os nossos governantes, Pai. Tem misericórdia dos governantes, de todas as esferas, Pai, de todas as esferas, municipal, estadual, federal, em todos os países do mundo todo, Pai, a começar aqui pelo nosso querido Brasil. Pai Todo-Poderoso, nós queremos pedir uma bênção especial para a tua igreja, um avivamento segundo a sua palavra, que traga
conversões de almas às dezenas, centenas e aos milhares, para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Pedimos estas bênçãos e agradecemos, orando a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião desta manhã, mas não fique triste. Agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja mãe, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Então é só ligar em PIB-RJ, colocar a data de hoje, o horário do culto, e participa de mais uma reunião. E o dia todo assim, às 18 horas temos a nossa segunda reunião de hoje e nosso templo também já está funcionando. Você é o nosso convidado especial, Rua do Senado, 324. Participe, uma alegria para nós recebê-lo lá. Tem pouca gente, de máscara, álcool sempre, isso, sempre cumprindo o protocolo. Nós receberemos você com muita alegria. Agora mesmo às 9h30 já estamos lá. Este momento que você está vendo em casa, nós estamos em reunião lá. E você pode também participar dessa reunião qualquer hora, qualquer dia, e vai ficar aí para você. Não saia daí que tem uma bênção para você. Mas antes eu peço, você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal e ajude a divulgar a paz, porque esta é a nossa mensagem. É a mensagem de Jesus, que ele manda a igreja levar. Lucas 10:5. Em toda a casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E eu quero encerrar com a bênção de Filipenses 4:19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades, todas as minhas necessidades, todas as nossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. E todos digam, amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, em que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.